Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar o nosso último bate-papo sobre a linguagem. E no bate-papo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o papel prático dessas mensagens na realidade, ou seja, a gente vai analisar algumas empresas, ver como elas colocam o seu discurso, como a tensão desse discurso se desenrola no decorrer do tempo, ou seja, aquilo que fica demonstrado, aquilo que fica implícito. E como a própria sociedade responde a esse problema. Ou seja, nessa segunda parte, a gente vai entrar na prática mesmo, a gente vai ver como os negócios, além de venderem produtos, eles têm um papel cultural muito forte. Porque um dos grandes problemas quando a gente fala hoje de negócios é que as pessoas elas estão tão focadas em ofertas, tão focadas no processo de venda, que é bastante eficiente e que hoje em dia, com o incremento da inteligência artificial, a gente pode ir muito longe, muito rápido. Mas as pessoas estão tão focadas nesse processo que é eficiente, mas que se esquecem da perenidade de um processo a longo prazo, ou seja, como aquilo que ele está criando transcende a própria esfera individual das vendas e cria uma marca, um relevo na sociedade, na qual o seu negócio ele sobrevive quase que organicamente. Ou seja, a gente está falando de um outro nível de discurso. Por mais que seja algo essencialmente destinado a empresas mais maduras, a negócios mais consolidados, nós podemos pegar esses princípios e operar numa microescala, ou seja, para criar uma linguagem, criar uma comunicação que seja eficaz, uma comunicação que seja clara, com intenção e que possa ter um efeito, obviamente, a longo prazo. Então, nessa segunda conversa, nós vamos pegar tudo que a gente conversou anteriormente, mas agora dentro de um campo específico. E para podermos fazer isso, a gente vai analisar algumas empresas, como eu disse. E a primeira delas que a gente vai trazer aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês, é, puxando aqui, aí. Nós vamos falar um pouco sobre a Patagônia. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Patagônia, ela é uma empresa que ficou muito famosa com a sua campanha, que é Não Compre Essa Jaqueta. Mas ela é uma empresa que ela fala de uma preservação ambiental, ou seja, ela é uma empresa que se posiciona dentro do mercado a partir da perspectiva de preservação, ou seja, de luta contra o consumo desenfreado. Porque a premissa é o seguinte, veja bem, nós vivemos em um mundo onde as necessidades humanas nem sempre correspondem ao instinto de sobrevivência, ou seja, a gente tem um conjunto de necessidades ali que é para saciar nossa fome, saciar nossa sede, as nossas necessidades imediatas. Então, assim, a gente tem esse conjunto de necessidade. E acima desse conjunto de necessidade, nós temos os desejos, aquilo que desejamos. E aquilo que desejamos é visto a partir de uma percepção de necessidade, e essa percepção de necessidade nem sempre ela é verdadeira. Ou seja, ela pode ser fabricada a partir de certos estímulos, porque na medida que você toma consciência de algo, você também toma consciência, em certa medida, daquilo que lhe falta. Ou seja, quando uma pessoa muito pobre, ela pode viver muito feliz sendo pobre na vida dela. Quando ela toma consciência da riqueza, ela toma consciência de um tipo de vida, de um tipo de fruição dos bens que não é usual na sua vida, ela pode sentir que na vida dela lhe falta algo, mesmo que até ontem não lhe faltava. Ou seja, a nossa capacidade de desejo, ela é potencialmente infinita. Nós podemos passar 10 mil, 5 mil, 80 mil anos neste planeta e estar sempre desejando coisas sucessivamente.
Porque na medida em que nós vamos conhecendo algo sobre nós mesmos, ou seja, na medida em que esse diálogo interno da consciência ele vai se desenvolvendo, nós vamos percebendo que nós precisamos de algumas outras coisas. A gente precisa compor isso e a gente vai buscar onde? Na sociedade. Então, quando a gente pega a sociedade de hoje, uma sociedade de internet hiperconectada, nós estamos diante de um cenário onde o desejo ele é desenfreado. Você entra na internet, você recebe 50 anúncios diferentes com ofertas falando, olha, se você não aproveitar isso aqui, olha, sua vida vai continuar ruim. Olha isso aqui, esse aqui é uma grande solução, um grande lançamento. Ou seja, todo sistema, vamos dizer assim, relacional hoje que se funda na internet, ele é baseado no consumo. Seja no consumo de dinheiro, seja no consumo de atenção. Então, a Patagônia, ela vê este mundo, né? Ela vê este mundo hiperconectado, ela vê este mundo hiperconsumista e fala o seguinte: olha, o que nós estamos propondo aqui é você olhar para esta realidade aqui que foi esquecida, que é o mundo, vamos dizer assim, o mundo como tal, a experiência bruta da realidade, como ela pode ser bela. Claro, essa é uma experiência que é um recorte de uma realidade. Se você pegarem, por exemplo, a natureza, eles usam o exemplo da própria Patagônia, que é um local, assim, por foto, é uma coisa paradisíaca, é uma coisa, assim, uma das coisas mais lindas do mundo, os lugares mais lindos do mundo. Mas lá, em muitos momentos do ano, o clima é totalmente hostil, eh, se- eh, ou seja, a circunstância ali não é tão favorável assim para a vida. Tanto que se você olhar para a própria região do Chile e da Argentina, é uma região um pouco povoada. Por quê? Porque é difícil. Ou seja, a natureza ela se impõe com a sua exuberância, mas ela também se impõe com uma série de coisas. Mas a Patagônia, a empresa agora, né, ela faz um recorte desta realidade e mostra, olha, isso aqui é o mundo da experiência real. Este mundo aqui da internet é um mundo fabricado pelos desejos, ou seja, como as empresas fabricam o seu desejo e te prendem num esquema. Então você tem que lutar contra isso. Então, quando você compra a Patagônia, os produtos da Patagônia, você está lutando contra essa sociedade do consumo, essa sociedade hiperconectada, é, hiperconsciente. E esse é um ponto. Quando uma sociedade ela é hiperconsciente, ela não é necessariamente boa. As pessoas acreditam que quanto mais consciência você tem de uma coisa, é melhor. Não, a qualidade da consciência é a diferenciação. Então, se você tem consciência demais, você diferencia pequenas coisas, você diferencia demais, a ponto de que a própria consciência da insatisfação do mundo, ela se torna muito presente. Por isso tem aquela coisa de que ser burro é uma virtude. Existem algumas pessoas que falam isso, porque assim, o que que eles querem dizer? Se sua consciência não fica diferenciando demais as coisas, você consegue experimentar a realidade e se sentir satisfeito. Então, essa ideia ela é fundamental quando a gente olha dentro da Patagônia. Por quê? Porque quando uma empresa ela chega e coloca esse posicionamento de que, veja, nós estamos lutando contra a sociedade hiperconsumista, nós estamos defendendo o meio ambiente, defendendo esta realidade que deve ser preservada e deve ser contemplada. Isso quer dizer que dentro do escopo de tudo mais que ela construir, vocês lembrarem da nossa última conversa, tem uma pirâmide ali que vai até em torno da cultura, ou seja, tudo que ela construir ali tem que ser relativamente coerente, ou seja, não pode ser algo solto e estilhaçado, não, tem que ser algo direcionado. Então, um dos pontos, por exemplo, da Patagônia é que ela é uma empresa que não pode ter diversos lançamentos sucessivos, porque se ela é uma empresa que prega na sua mensagem, na sua espinha dorsal, o anticonsumismo,
ela tem que se portar de acordo com esse ideal, ou seja, de acordo com esse discurso, porque, veja bem, quando todo negócio, todo discurso humano, ele vem na realidade a partir daquela coisa que eu comentei na última aula, a matriz tensorial discursiva, ou seja, ela chega no mundo do discurso, onde tem outros discursos ali, e no confronto entre esses discursos, ou seja, a tensão entre cada um desses discursos, é revelado um conjunto de contradições e um conjunto de algo que é, vamos dizer assim, iluminado a partir daquele discurso. Ou seja, quando a gente tem esse discurso do consumo consciente, nós temos ali toda a questão de você pesar bem o que você compra, de você muitas vezes reciclar, ou seja, sua roupa tá só com furo, manda para algum lugar aqui e refaz o uso dela. Ou seja, então todo esse discurso ele mostra um aspecto da realidade que é o aspecto do consumo consciente, que é o aspecto da clareza daquilo que se faz. Contudo, no outro lado, nós temos um outro aspecto, que é o quê? Veja bem, essa empresa está ganhando dinheiro vendendo coisas. Ou seja, ela está ganhando dinheiro a partir do discurso de não compra. Ou seja, é a mesma coisa, você está vendendo algo no mesmo momento que você fala que você está combatendo o hiperconsumismo. Então, existe essa tensão fundamental. Claro, a tensão, ela vamos dizer assim, resolvida na mente das pessoas quando ela se posiciona, ou seja, ela usa o produto como suporte para a mensagem. Ou seja, o produto ele não é a finalidade em si mesmo, ele é um suporte pelo qual essa empresa só opera no mundo. Ou seja, esse é um jeito de lidar com o problema? É um jeito de lidar com o problema? Resolve, não resolve? Mas essa constituição, ou seja, essa tensão constitutiva, ela faz parte da natureza do negócio. Não tem como ter uma mensagem no mundo sem que essa tensão exista. E essa tensão, ela vai operar em três níveis de clientes, né? O primeiro nível de cliente é o que a gente pode chamar de seguidores. Serão as pessoas que vão comprar a ideia da marca e elas vão falar: caramba, o mundo é assim mesmo, o mundo é um local que deve ser preservado. Nós devemos lutar contra o hiperconsumismo, nós devemos lutar contra o excesso. Esse é um tipo de posicionamento. O segundo tipo de posicionamento são as pessoas que têm um conteúdo mais técnico, ou seja, são pessoas que conhecem um pouco mais o material, sabem se a empresa está indo no caminho da, por exemplo, da sustentabilidade, ou se ela está fugindo do caminho da sustentabilidade. Podem ser pessoas, por exemplo, que têm uma atuação ecológica, ou seja, todas essas pessoas, elas vão olhar para a marca e falar: caramba, essa marca ela está, vamos dizer assim, guardando este tesouro ou ela está usando esse tesouro para conseguir dinheiro. E esses dois tipos de pessoas, existe um terceiro que a gente vai comentar mais adiante. Esses dois tipos de pessoas, eles dão os aspectos mais importantes de uma marca, porque os seguidores, eles vão dar realmente o tom emocional da coisa, eles vão mostrar que a marca ela existe, por que ela existe, qual é o peso da sua existência. Um outro tipo, essas pessoas mais técnicas, essas pessoas da área, elas vão dar uma legitimidade material para a coisa, ou seja, elas vão falar o seguinte: olha, a marca ela está seguindo esse core, ela está seguindo esses valores essenciais. E isso serve tanto para grandes marcas quanto para produtores de conteúdo. Porque se você pensar bem, você vai ter algumas pessoas ali que te seguem, não importa o que você fale, né? Por quê? Porque elas estão comprando os seus valores. Elas estão comprando um conjunto de valores que você colocou no mundo. Só que tem outro tipo de pessoa que ela está ali olhando o seu conteúdo técnico. Ou seja, no momento que você fala que você é uma pessoa razoável na área, uma vez que você fala que você é uma pessoa que tem autoridade na área, as outras pessoas elas vão olhar, caramba, essa pessoa aqui tem realmente essa autoridade, ou ela não tem essa autoridade e está usando o discurso para alcançar um resultado material.
Então, mesmo no discurso humano, a gente tem esses dois tipos de pessoas. As pessoas que a gente pode chamar de seguidores e as pessoas que a gente pode chamar de insiders, ou seja, pessoas que conhecem e legitimam essa marca. Enquanto o primeiro, os seguidores, eles dão uma tonalidade emocional, ou seja, dão uma justificativa humana para o negócio. O segundo tipo dá uma justificativa técnica para o negócio. E além desses dois, a gente tem um terceiro tipo de pessoa que são os alimentadores. Esses alimentadores são pessoas que realmente vão comprar. Ou seja, a empresa ela constrói todo um mundo, um world building, vamos assim dizer, para que esses alimentadores eles comprem a marca. E esses alimentadores eles não têm um valor especial sobre preservação do meio ambiente. Eles não têm um valor especial sobre as ideias da empresa. Eles olham muitas vezes para os seguidores e percebem, caramba, existe uma comunidade ali na qual é muito interessante eu me associar. Ou seja, essa comunidade ela parece ressoar ideias bacanas, ela parece ressoar algo bacana, legal. E por outro lado, ele olha para os insiders e fala: essa marca ela tem uma justificativa. Ou seja, ela não é apenas uma usurpadora que usa o discurso para vender e ganhar dinheiro. Então nós vamos comprar. Ou seja, por um lado, eles compram a justificativa emocional dos seguidores, por outro lado, eles compram a justificativa técnica e até mesmo o ethos da coisa, pelos insiders, os valores ali. Então, uma grande empresa ela não precisa focar nos alimentadores, ela não precisa focar no processo de venda para esse público. Porque se ela consegue manter a unidade do discurso, a unidade da mensagem, entre esses dois polos que estão lutando, entre os seguidores e os insiders ali dentro, é, a venda ela é apenas uma mera consequência. Ou seja, é algo que acontece naturalmente. Até porque os alimentadores de um negócio, eles podem comprar por motivos distintos. Veja bem, eles não precisam ter uma ligação emocional com o produto, eles não precisam ter uma justificativa moral com o produto. Vocês veem muito isso na internet quando a venda é feita pelo tráfego. Muitas vezes que as pessoas compram de você no tráfego, elas não te conhecem, elas compram por benefício técnico, por algo da sua mensagem ali que chamou a atenção, e elas podem comprar de ti e não ter qualquer relação contigo posteriormente. Elas podem comprar de ti e falar, ah, caramba, né, não gostei, vou embora. Então, elas não precisam ser o foco da coisa. Ainda mais hoje, quando a gente fala, por exemplo, de empresas no mundo da inteligência artificial, a gente fala de SaaS, a gente está falando essencialmente do comportamento do cliente. Ou seja, como os clientes eles se comportam dentro de um tipo de narrativa, como esses clientes eles se focam ali dentro. Então, esse é um ponto importante. Porque quando a gente fala agora dentro de um meio da realidade, que é a própria internet, onde a experiência do cliente ela aparece até mesmo de maneira pura, esses elementos eles se tornam mais importantes do que nunca. Porque quando a gente fala ainda de produtos, veja bem, o produto ele não é uma coisa física. Você está experimentando ali, você está julgando aquilo ali, se aquilo ali está sendo válido ou não, se aquilo ali é um bom material ou um mau material. Ou seja, a realidade ela ainda tem um peso muito grande na sua escolha. Mas no conjunto de experiência, ainda mais no meio por exemplo, da internet, quando as pessoas elas não te conhecem por inteiro, elas não conhecem a sua capacidade, elas não conhecem aquilo que você sabe, ou seja, só conhece aquilo que você sabe na medida daquilo que você mostra. Então, nesse tipo de experiência, é, nós temos uma dinâmica totalmente diferente, ou não totalmente diferente, mas em parte diferente, no sentido de que é, a relação com essas pessoas ali, que estão mais próximas da sua marca, e a relação com essas pessoas no cunho mais técnico da coisa, é essencial para a venda. É essencial para que aquilo mantenha uma legitimidade a longo prazo. E é engraçado que uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem. Elas estão tão focadas no processo de venda que elas esquecem dessa parte da marca, que é aquilo que mantém a perenidade de um negócio. Aquilo que mantém um negócio a longo prazo.
Porque, por exemplo, quando a própria Patagônia ela faz, não compre essa jaqueta, no momento que ela vende essa jaqueta, isso cria uma contradição na mente do cliente. Pô, a empresa tá falando pra eu não comprar, mas ela tá me vendendo, então ela quer que eu compre. E essa tensão constitutiva, ela é a base da coisa. Por quê? Porque ela funciona bem. Justamente porque quando a pessoa ela vê uma empresa falando para você ter um consumo consciente, até mesmo dos produtos dela, isso é um sinal para o sujeito de quê? É um sinal de honestidade, é um sinal de valor moral, um sinal de adesão à causa. Então, isso é um conjunto, uma mensagem muito poderosa. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas que estão ali, eles estão lutando além do lucro, eles estão lutando para algo que constitui o núcleo central da imagem, da mensagem. É aquela coisa, como eu disse lá do Neil Postman, meio a mensagem. Ou seja, quando você coloca uma mensagem no mundo, e esse conjunto de metáforas e associações, eles são levantados dentro daquele núcleo vital, é aquilo ali que mantém o negócio. Ou seja, esse conjunto de associações que pode ser trabalhado pela própria população, ou seja, pelas próprias pessoas, de maneira muito diferente. Isso é algo que a gente vai ver, por exemplo, em outras empresas que estão aqui, de maneira muito clara. Talvez aqui no Brasil, pelo menos eu não vejo muitas pessoas usando Patagônia. Me parece algo um pouco mais de fora. Eu posso estar errado, mas é uma coisa que eu não vejo, mas tem alguns aqui que a gente vê, vai ver de maneira muito clara. Então, esse é o ponto. Então, a própria mensagem da empresa, ela é muito baseada na honestidade do negócio, na honestidade e na clareza de propósito do negócio. Ou seja, dentro dessa mensagem, o que não pode ser quebrado. O que não pode ser quebrado é essa honestidade e essa clareza. Então, na medida em que a empresa ela mostra sinais de desconfianças para o público, sinais de que a mensagem dela é apenas um artifício instrumental para o lucro, todo esse edifício ruim, tudo acaba. E é justamente por conta dessa tensão constitutiva. Então, mesmo que você não tenha consciência, o seu negócio ele tem uma tensão constitutiva. Eu vejo muito, por exemplo, agora com a inteligência artificial, essa ideia de vamos automatizar tudo. A inteligência artificial ela veio a este mundo para criar diversos funcionários sob o seu comando. Ou naquele tipo de mensagem de que agora você tem um segundo cérebro, um segundo braço, um segundo olho, tem tudo. Então, essa metáfora de aumento de produtividade, ela não necessariamente se traduz em aumento de eficiência, mas é a perspectiva de fundo que é colocada. Então, por exemplo, empresas que pregam o uso absoluto da IA ou a IA first, quando elas voltam atrás de contrato de novas pessoas, como algumas fizeram, isso aí, assim, isso é uma quebra dessa tensão constitutiva. Isso é uma mostra para as pessoas de que esse discurso ele não tinha uma realidade tão profunda naquelas pessoas. Era algo que elas adotavam ali no momento, é algo que elas adotaram muitas vezes até mesmo sem refletir adequadamente. E as pessoas percebem isso, elas percebem esse tipo de fracasso. Então, assim, ter coerência é um negócio muito importante, tá? Então, a gente pode ver, por exemplo, na própria Patagônia, eles usam e abusam dessas imagens paradisíacas, que é justamente o meu produto é quase como vamos dizer assim, um produto que vem deste mundo natural. Ele é quase uma expressão disso aqui, ou pelo menos uma expressão desses valores. E é uma coisa bem interessante, e você vê no próprios anúncios deles, né, eles falam para, ou seja, construir o melhor produto sem causar um dano desnecessário. Ou seja, o produto ele precisa ter uma certa durabilidade, ele precisa ser algo que seja relativamente perene, né? E eles falam mesmo que eles usam o negócio para inspirar e implementar soluções para o desenvolvimento das crises, né?
Ou seja, é um tipo de coisa que o negócio ele está sendo usado para servir uma causa. E esse é o ponto, né? Porque, assim, tudo que a gente fala aqui dentro da própria Patagônia, a gente fala sempre num sentido de uma luta, né? Ou seja, uma luta contra algo. Então, você tem aqui, dentro desse meio, a gente tem os defensores, as pessoas que vão defender a natureza, que vão defender o consumo consciente, né? Do outro lado, você tem o que a gente pode chamar de inimigo comum, a gente tem a própria sociedade consumista, que ela foi criada para suprir as suas necessidades, mas que agora ela cria um conjunto de necessidades artificiais para te prender no ciclo de compra indeterminado. Ou seja, vamos dizer assim, é quase o autossufocamento do capitalismo. Esse é um lado das coisas. E como eu havia dito, o conjunto de necessidade, de desejos humanos, ele é potencialmente infinito. E na medida que algo vai ser criado, o desejo ele vai ser criado, né, quase que naturalmente. Então, essa é uma coisa, por exemplo, que acontece com a inteligência artificial. Até ontem, ninguém se importava com pagar tokens, né? Ninguém pensava nisso. Pô, ok, eu tenho que pagar tokens, pagar alguma coisa aqui para implementar. Hoje em dia, mesmo que a pessoa ela tenha um negócio pequeno, ela tá lá preocupada com os tokens dela, com o uso de token dela. Todo mundo que usa a inteligência artificial de maneira um pouco mais profissional, ela tá preocupada com isso. Então, ou seja, na medida que algo foi criado, um conjunto de necessidades ela veio, né, concomitantemente, né? E então esse é o ponto. Tá? Uma outra empresa que a gente pode ter uma imagem agora um pouco mais próxima a nós, né? Pelo menos a que eu vejo assim, muito mais próxima, é a Red Bull. Ou seja, enquanto a Patagônia ela fala do consumo, ou seja, pela experiência consciente do mundo, a Red Bull ela fala o quê? O Red Bull te dá asas. Ela fala justamente de que existe um limite humano que ele pode ser transposto, ou seja, ele pode ser superado. Ou seja, que o limite humano, ele é veja, esse é o fundamento do discurso, que o limite humano, ele é uma imposição artificial. Ou seja, aquilo que a gente acredita ser um limite não é bem um limite. Ele pode ser transposto. E aí, mensagem da Red Bull é justamente isso, de que você pode transpor esse limite da humanidade. Que a sua experiência ela pode sair daquele campo que a sociedade determinou como possível e razoável e ir para o extraordinário. Claro, essa mensagem, como eu falei, ela existe uma tensão constitutiva. E a tensão constitutiva dentro da Red Bull é o seguinte: tá, tudo bem, o nosso limite humano, ele é algo, em parte, definido pela espécie, ou seja, o ser humano, ele naturalmente ele não pode voar, ele não pode ficar dias debaixo d'água. A gente não vai sobreviver no espaço sem o equipamento. Então, assim, o ser humano ele tem um limite. Só que dentro deste limite do ser humano, nós temos diversas pessoas que romperam muitas barreiras. Nós temos diversas pessoas que fizeram o extraordinário. Né? Você tem, sei lá, tem aquela coisa no Guinness Book do cara que ficou horas e horas e horas e horas dentro da água e não morreu sem equipamento. Se eu não me engano, que é uma hora. Eu sou com a mente meio fraca, mas assim, tem gente, por exemplo, como na imagem, gente que pula de paraquedas, gente que faz coisas que até ontem elas eram impossíveis para o ser humano. Então quer dizer que esse limite ele existe. Só que esse limite ele tem uma natureza dinâmica, ou seja, ele pode ir até um certo ponto e ele pode descer. E claro, dentro desse ponto existe um limítrofe.
Existe um limítrofe para o teto da coisa, existe um limítrofe na qual assim, nenhum ser humano vai passar. Mas dentro desse limite do ser humano, a gente tem uma gama de possibilidades que são maravilhosas, e a Red Bull ela vem te dar isso. Ela vem te dar que, veja, quando você consome o produto dela, você está participando da comunidade de pessoas que são assim, são comunidade de pessoas que rompem esse limite. E veja bem, nessa ideia de romper o limite, ela é uma coisa que vem a partir de um mundo imaginal, ou seja, as pessoas que tomam Red Bull, elas não necessariamente elas precisam quebrar esse limite na realidade, mas elas se sentem quebrando esse limite na medida que elas tomam a bebida, elas sentem transcendendo essa realidade. E isso aqui é muito importante, porque, veja bem, essas empresas, quando elas colocam esses produtos, né, quando a gente separa dentro desses termos entre os seguidores, os insiders e os alimentadores, elas não esperam que você abrace a causa. Isso aqui não é um partido político. Elas querem que você, pelo menos, aceite a ideia dentro do campo imaginativo. Ou seja, que você se sinta assim na medida em que lança algo, na medida que cria algo, na medida que participa de algo. Ou seja, a participação imaginativa ela já é suficiente. Então, assim, é aquela coisa que se existe os quatro campos do discurso, né? Existe então o discurso poético, retórico, dialético e lógico. Então, isso aqui se opera dentro do discurso poético, porque primeiro as pessoas precisam aceitar essa mensagem dentro do campo da possibilidade, ou seja, elas precisam aceitar que essa mensagem ela é possível de ser realizada. Ou seja, que as pessoas elas podem quebrar um limite humano, que esse limite humano ele não é tão bem definido assim. Então, primeiro as pessoas precisam aceitar isso aqui como possibilidade, o que não é muito difícil. Depois as pessoas se convencer, né? As pessoas convencer, esse processo de convencimento interno de que isso aqui eu posso fazer, eu posso quebrar esse limite, ou eu posso participar deste mundo. Só que já é outro processo. A empresa primeiro só pede que você acredite na coisa. É como uma história de conto de fadas. Ela te apresenta o mundo e ela quer que você acredite naquele mundo. Naquele mundo onde tudo é possível. Mesmo que a sua vida seja ordinária. Tanto que é uma coisa engraçada, por exemplo, a Red Bull ela promove muitos esportes. Ela promove muitas experiências radicais. Ela comprou, por exemplo, muitas vezes até time de futebol. Ela tem, por exemplo, aqui no Brasil, acho que é o Bragantino. O Bragantino é da Red Bull. Então, ela está investindo em esporte, ela está investindo em performance. Mas o cliente ali, o alimentador que dá dinheiro para a Red Bull, é o cara que vai comprar aquilo ali para poder ficar tomando de madrugada enquanto vira a noite trabalhando. Ou seja, toda aquela inspiração radical, aquela inspiração de performance sem limite, ela é usada muitas vezes no trabalho, para render um pouco mais, para não dormir tão cedo. Então, essa diferença, ela é importante, porque, como eu disse, esses primeiros pessoas, as pessoas que vão realmente comprar a ideia e participar deste mundo da Red Bull, esses seguidores, eles vão dar a justificativa moral para a coisa. Enquanto os praticantes de esportes eles vão olhar para a marca e falar: bom, essa marca ela realmente representa o esporte? Ela realmente está mobilizando os seus fundos, mobilizando a sua atenção para propor uma transformação real dentro desse cenário? Sim ou não? Ou seja, então esse segundo, esses insiders, eles vão dar a justificativa técnica, enquanto os seguidores vão dar a justificativa é, emocional para a coisa. Né? Então, isso aí é muito importante, porque a coerência da empresa ela vai se manter aí. Então, por exemplo, para a própria Red Bull, ela ter comprado times, em vez de apenas patrocinar, ela representa dentro da mente do cliente, ela representa na mente das pessoas o nível de adesão à mensagem muito mais profundo do que simplesmente a adesão de você. Olha, eu estou pegando aqui o meu dinheiro e estou dando aqui para vocês gastarem. É uma adesão muito mais profunda. E esse é o ponto. Porque eles precisam fazer com que essa ideia do limite humano ele seja superado.
mesmo que isto custe esconder todo o preço por essa mensagem. E qual que é o preço da mensagem? Muitas vezes você falha. Se o limite está ali, ele está ali por um bom motivo. Ou seja, a pessoa que chegou no Everest, ela andou sobre milhares de corpos de pessoas que morreram no meio do caminho. Ou seja, o limite ele não é superado por qualquer um. O limite é superado por poucas pessoas, e poucas pessoas que se colocaram à prova tempo suficiente, se prepararam tempo suficiente para que essa transposição ela seja possível. Então, a coerência de um negócio, ela vai transitar dentro dessa tensão constitutiva. Claro, eles não podem aqui falar assim, caramba, olha, existe um limite humano aqui, mas olha o tanto de pessoas que falhou nesse limite. Olha o tanto de pessoas que simplesmente não conseguiu. Elas não podem fazer isso. Elas precisam mostrar que aquilo ali é possível, é realizável, é razoável ser feito. Elas precisam mostrar tudo isso aí, né? Porque, como eu falei, as pessoas que vão comprar, elas não necessariamente serão esportistas, elas não necessariamente vão aderir à causa. Elas só vão achar a ideia legal. Elas vão achar legal participar deste mundo, né? Então a gente tem, por exemplo, corridas, skates. Tem muita Red Bull, eu vejo bastante também promovendo aquelas descidas de montanha com bicicleta. Ou seja, em quase todo o segmento do esporte, mesmo que seja pouco visto, veja bem, boa parte desses esportes, eles têm poucas pessoas que acompanham. Claro, dentro de uma população geral, pode ser até um número razoável, mas são muito poucos até em comparação ao mundo. Mas esse pouco de pessoas é o suficiente para que a mensagem ela tenha coerência, para que a mensagem ela constitua, ou seja, ela cria um mundo que é verdadeiro. Ela não precisa de muitos, ela precisa de um pouco que seja engajado o suficiente para dar credibilidade ao discurso, né? Então, isso aí é um grande problema para as empresas, porque, veja bem, se eu preciso desse conjunto de pessoas para dar credibilidade ao discurso e dar validade àquilo que está sendo dito, como eu posso contar com o investimento, por exemplo, em branding? Ou seja, como que a empresa ela pode olhar e falar assim, caramba, este investimento ele me voltou X ou Y em determinado tempo. Como a empresa ela pode medir isso? Sendo que muitas vezes um investimento ele vai servir, ele vai ter como finalidade manter a coerência deste mundo. Então a gente está falando de empresas que elas já têm uma cartela de clientes muito grande, elas vendem para o mundo inteiro. Então tudo que elas precisam fazer é manter as coisas como estão. Ou seja, manter a coerência e manter esse discurso, na medida do possível, manter esse discurso vivo. Porque quando essa mensagem ela começa a se destoar da realidade, a gente começa a ter muitos problemas assim no negócio. Eu até acho que eu comentei aqui, eu não sei se eu trouxe mais a fundo, mas, por exemplo, só para citar um exemplo, a própria Harley Davidson, ela tem esse problema, porque quando você vai olhar as motos dela, pô, muito legal, muito bacana o que ela faz. Contudo, a mensagem dela, aquela mensagem de rebeldia, de ir para a estrada e ser o sujeito ali, o rebelde da estrada, ela é uma coisa que você não tem muitos aderentes novos hoje, né? Ou seja, as pessoas hoje estão tão ocupadas, elas estão tão hiperconectados, que elas não querem mais ser os rebeldes do sistema. Talvez se eles se colocassem como um negócio que, veja bem, olha, existe aqui a hiperconexão com a tecnologia, a gente está te oferecendo liberdade através das estradas, ou seja, você sentiu o vento no rosto, você sentiu o mundo, talvez seja uma mensagem muito mais poderosa do que a da rebeldia da Harley Davidson. Onde muitas vezes essa ideia de rebeldia, essa ideia de algo que até mesmo está fora dos padrões, porque assim, foi, por exemplo, uma empresa que muito se baseou nos filmes.
Você teve muitos filmes ali nos anos 60, por exemplo, que tinham essa ideia das motos como um sinônimo de liberdade. Então, dentro desse cenário, onde a moto, onde a sujeita era vista como algo uma posição de rebeldia, é algo não tão atrativo hoje. Mas a ideia da hiperconexão, de você encontrar um espaço de liberdade, é uma coisa mais interessante, né? Então, por exemplo, a tensão constitutiva da Red Bull, ela ainda é uma coisa interessante porque nós vivemos num mundo, uma sociedade de performance, onde a mensagem de performance no decorrer do tempo, ela não diminuiu, ela aumentou. Ou seja, as pessoas elas estão mais preocupadas com performance, elas estão mais preocupadas em ser bons, em ser os melhores, em ter o destaque do que antes, justamente porque é uma sociedade onde a comparação ela se tornou muito mais próxima e evidente do que era em outras sociedades anos atrás. Ou seja, antigamente você tinha que concorrer, por exemplo, quando você era novo e queria ter destaque na vida, né, na sociedade, você concorria, sei lá, com o seu primo. Você concorre com seu vizinho, então assim, se você fosse melhor que seu vizinho e seu primo, caramba, você já é uma pessoa muito importante aqui nessa comunidade. Você já é uma pessoa, caramba, fora da curva. Mas hoje em dia, não, você compete com o mundo inteiro. Então, enquanto está aqui deitado sem fazer nada, olhando para o teto, existe uma menina chinesa estudando lá pro Gaokao, com 50 pilhas de livro atrás dela. Ou seja, enquanto você está fazendo algo, existe alguém fazendo algo muito mais impressionante e muito mais evidente ou até lustroso do que você faz. Então, o nosso eixo de comparação ele se tornou muito maior, e por ter se tornado muito maior, nós nos sentimos muito mais inseguros em relação ao nosso próprio caminho. E por nos sentirmos inseguros, a própria ideia de performance ela tapa esse buraco. Porque assim, olha, ó, você está inseguro porque você não está performando bem. Você precisa performar melhor para que você tenha melhores resultados. Tá, isso no sentido material, ele tem um sentido. Ou seja, quanto mais você faz, melhor pode ser o seu resultado, porque mesmo que você erre no meio do caminho, você tem mais tempo para ir corrigindo a rota. Enquanto pessoas que fazem muito pouco, elas têm poucas oportunidades e o erro ela se torna muito mais presente. Então existe a tensão constitutiva. Só que essa hipersociedade da performance, ela não necessariamente ela conduz a uma hipersociedade da qualidade. A performance e a qualidade não são sinônimos. Elas não são coisas que crescem proporcionalmente. Você pode aumentar a performance e diminuir a qualidade geral, porque a qualidade ela não é apenas uma soma de fatores matemáticos, ela é uma articulação de elementos muito mais profunda. Então, assim, essa tensão constitutiva que existe nos negócios, que existe, por exemplo, na própria Red Bull, ela ainda consegue se manter muito bem hoje por conta desse tipo de mensagem, por conta desse tipo de tendência. E essa tendência, ela não vai durar para sempre. Esse é o ponto da sociedade, que às vezes as pessoas não percebem. O discurso humano, ele é mutável. Ou seja, nós estamos o tempo todo tentando articular a nossa realidade, tentando articular a nossa experiência interior com o mundo para chegar a um resultado. E na medida que a gente vai articulando isso aí, a gente vai chegando a novas conclusões. Novas conclusões que vão obscurecer um certo aspecto do mundo, enquanto vai iluminar outro aspecto. E em algum desses momentos, esse aspecto da performance ele vai ser obscurecido. Por quê? Porque outro valor vai entrar em jogo. Quando você pega uma sociedade onde a inteligência artificial ela faz boa parte das atividades, a sua performance ela não vai valer muito. Se uma IA ela consegue fazer muito melhor do que você, com um custo muito menor, o que adianta a tua performance? A tua performance vai ser o quê? Vai ser puramente operativa e como você consegue operar aquela ferramenta. Mas à medida que a ferramenta também se torna mais automatizada, você precisa operar tanto assim? Então esse é o ponto. Em algum momento esse discurso da performance ele vai se esvaziar.
E a gente vai entrar em outra tendência. E nesse ponto, pode ser que a empresa ela precise se reformular, ela precise reestruturar o seu mito fundador. Ou não reestruturar totalmente, né? Porque ela poderia quebrar a confiança desses grupos fundamentais, dos seguidores e dos alimentadores, ó, dos seguidores, dos insiders. Ela pode quebrar esse mito fundamental, mas ela teria que reajustar a rota. E a gente vai falar que, como eu falei, dentro do mundo, a gente pode ter diversas mensagens propondo saídas diferentes, né? Ou seja, discursos humanos que tenham realidades diferentes. E uma dessas aqui, né, que a gente vai trazer é a própria Patek Philippe, na qual o núcleo da mensagem aqui não é agora uma performance, porque a ideia de performance é a ideia do novo, é a ideia daquilo que está sempre à frente, é melhor, né? Aquilo que está para ser conquistado é melhor do que aquilo que já foi. E a performance ela fala por isso. Já aqui na ideia da Patek Philippe, que assim, ela foi uma empresa que ela começou, se eu não me engano, em 1839 na Europa, e depois quando chegou ali no crash de 29, acredito que um pouco depois ela quebra, e ela é adquirida por outras pessoas, que essas outras pessoas que já não são mais da família originária, que vai desenvolvendo uma mensagem até chegar dentro do que a gente conhece hoje da empresa. Então, por exemplo, a própria Patek Philippe, ela tem esse sentido de que é, o relógio dela, né, você, assim, você não tem o Patek Philippe, você meramente o guarda para a próxima geração. Então, onde a posse de um bem, ela se tornou um próprio legado. A posse de um bem, ela é algo transmissível no tempo. É algo que estará aqui e vai continuar no decorrer das gerações, no decorrer dos anos. Então, essa ideia de legado, essa ideia daquilo que está sendo construído, é uma outra perspectiva. Se a gente, por exemplo, comparar com a própria Patagônia, existem algumas coisas similares aqui, né? A similaridade em que você não pode ter muitos produtos dessa marca. Precisa existir uma certa escassez. Por quê? Na Patagônia, a escassez ela vai representar a mensagem do anticonsumismo, e aqui a escassez ela vai representar o próprio núcleo daquilo que vai ser preservado, daquilo que vai ser guardado para a próxima geração. Essa campanha, se não me engano, é chamada Generations da Patek Philippe, ela começou em 96, então assim, ela já tem 30 anos. E ela é viva até hoje, por quê? Porque quando a gente vê a sociedade, vê as pessoas, o que que elas estão sentindo falta? Elas estão sentindo falta de laços familiares, porque muitas vezes você vem de uma sociedade, de uma realidade familiar, vamos dizer assim, tão complicada, tão pesada, e você acende aquilo ali e consegue um certo capital, né, um capital financeiro, só que na conquista desse capital financeiro, você não tem necessariamente um capital cultural que seja correspondente. Ou seja, quando uma pessoa ela começa a ganhar dinheiro, né, ela começa a mudar de vida, ela começa a perceber também que os bens pela qual ela usufrui são agora diferentes dos bens que ela usufruía antes. Então, se ela vai no restaurante, as comidas são mais refinadas do que elas comeriam antes. O tecido geralmente é melhor do que o tecido que ele usava antes. Então, esse gosto ele precisa ser atualizado. E só que essa pessoa ela não tem nenhuma referência familiar anterior que lhe dê suporte. Ela não tem nada assim na família que fala assim: olha, veja, nossa tradição é assim, a gente vai seguir dessa maneira, assim, assim, assado. Então, ela se sente um pouco perdida. Então, muitas vezes, o cliente da Patek Philippe, ele vai ser o cara que ele vai querer instituir um certo legado, ou vai ser o sujeito que ele quer preservar um certo legado familiar a partir da transmissão de um bem. Ou seja, ele escolhe um bem material para representar a transposição de legado.
Essa é uma ideia, por exemplo, muito baseada na visão de riqueza do judaísmo, onde o judaísmo ele não olha a riqueza como um acúmulo de bens que você tem nesta vida e que você vai torrar no fim dela, né? Porque assim, deste mundo a gente não leva nada. Não é assim que eles veem o mundo. Eles veem o mundo como guardiões de certo conjunto de bens, e aí vai ser, por exemplo, dinheiro, vai ser cultura, conhecimento, que serão transmitidos para a próxima geração, que serão preservados e transmitidos para a próxima geração. Então, eles têm uma mensagem, uma imagem própria, né, uma perspectiva de acumulação, uma perspectiva de previdência até financeira. Então, existem sociedades que elas têm uma cultura muito forte. E aqui na Patek Philippe, ela tenta representar essa própria sucessão a partir de um objeto, né? Então, para que esse objeto ele seja realmente uma sucessão, ele precisa ser um objeto raro, né? Às vezes o seu material ele é escasso, a sua produção ela é escassa, ela precisa ser algo que as pessoas facilmente não têm acesso. Porque o legado de uma pessoa é aquilo que os outros não têm acesso. Veja bem, se alguém fez algo muito grande no mundo, alguém foi um grande inventor, alguém foi um grande economista, alguém foi um grande estudioso, esse legado que foi construído no decorrer dos anos, ele não pode ser facilmente copiável por outras pessoas. Não, ele não seria um legado. Se for um legado onde todo mundo pode fazer a mesma coisa, esse legado ele não vale de nada. Então, na própria ideia de produto, existe uma certa escassez, existe uma certa restrição. Então, essa é a ideia da Patek Philippe, é aquilo que vai ser transmitido. Então, a gente tem, por exemplo, essa campanha eu acho bem legal, né? Que tá sempre uma coisa assim, entre pai e filho, depois eles colocaram mãe e filha, justamente por isso, porque existe algo que precisa ser passado. E, e o objeto material, ele vai representar. E olha que legal nessa campanha, ela não vai representar apenas uma herança, no sentido, sei lá, como um conjunto de espólio que o cara recebe ali depois da partilha de bens. Não. Ela representa justamente a experiência que unia aquelas duas gerações, ou que une aquelas três gerações. E é justamente essa experiência que é importante. Essa experiência que é fundamental. Então, por exemplo, para uma empresa como a Patek Philippe, quando as pessoas elas compram um relógio puramente para status, né? Isso é uma coisa, por exemplo, que os alimentadores vão fazer, porque os caras que seguem a marca, eles entendem realmente o propósito da mensagem, né? O pessoal insider, o pessoal que entende relojoaria, eles entendem assim, caramba, o negócio é aqui assim, e realmente é feito de um material diferente. Veja, eles que vão falar assim, realmente vale a pena que isso seja exclusivo, porque, sei lá, é de um material raro, é de algo que não é facilmente encontrado. Então, por exemplo, esses insiders, eles vão dar essa justificativa técnica, enquanto os seguidores vão dar justificativa moral, só que os alimentadores, eles podem comprar por vários motivos. E esses motivos, eles vão sendo adereçados ao discurso principal, né? Então, muitas vezes, aqui no próprio Brasil, as pessoas compram o Patek Philippe no sentido de status entre a alta sociedade. Ele não é um Rolex que, vamos dizer assim, funciona para o discurso do povão, mas ele é algo que funciona para uma sociedade um pouco mais, vamos dizer assim, refinada, ou pessoas que se tendem a ser refinadas. E isso é um ponto importante, porque assim, se a gente, por exemplo, vai ver esse tipo de problema bem demonstrado, por exemplo, pelo Ortega C, né, sobre o homem massa, que é justamente o seguinte, é o sujeito que ele está numa classe social, ele está num tipo de relação com o mundo, e ele sobe de classe sem mudar o comportamento. Ou seja, ele reproduz o comportamento de uma classe inferior numa classe superior. E aí se torna um homem massa. Ele se torna um homem que o capital, vamos dizer assim, cultural infundido, ele não existe. Ou seja, ele não tem um capital, ele não tem algo que ele conquistou através das gerações.
Não, ele tá ali sob uma classe baixa, ele sobe ali de uma classe, mas ele continua com os comportamentos de classe baixa. No fundo, acreditando que isso é autenticidade, não é autenticidade, isso é assim, isso é distorção. Então, por exemplo, a empresa, por isso que, por exemplo, as vendas da Patek Philippe elas são limitadas. Por isso tem que ter um relacionamento prévio, você tem que ter uma série de considerações para você poder entrar numa marca, na marca. Ou seja, existe uma certa verticalidade ali dentro. Você precisa provar o seu valor. Por quê? Porque na medida que você prova o seu valor, você vai dar mais razões, vai dar mais peso a esse relacionamento. Então, é um jeito de você preservar o tesouro da marca. É você impor várias restrições, porque você sabe, isso gera um elemento de confiança, porque você sabe que a pessoa que ela passou por várias restrições para alcançar aquele resultado, ela é uma pessoa mais confiável do que as pessoas que não alcançaram, não tiveram tantas restrições assim, né? Um exemplo bem comum dessa ideia é quando a gente vai, por exemplo, olhar taxista e Uber. Cara, todo mundo sabe que Uber é muito mais barato que taxista, né? Assim, isso aí é uma coisa clara e evidente do mundo. Mas geralmente quando a gente viaja para um lugar que a gente não conhece, a gente prefere escolher um taxista do que um Uber, mesmo sendo mais caro. Claro, uma pessoa ou outra vai falar assim, não, meu Deus, eu escolho Uber sempre. Mas você sente uma confiança maior com o taxista. Por quê? Porque para ele conquistar o seu porte, né, ou ele conquistar a capacidade de ser um taxista, a sua licença, ele precisou passar por uma série de coisas que muitas vezes o Uber não passou. Ele passou uma série de verificações que o Uber não passou. Então ele tem um grau de confiabilidade maior, né? A gente pode ver, por exemplo, essa mesma relação agora dentro das empresas de aplicativo entre a Uber e a 99. A Uber, ela passa muito mais confiança que a 99. Por quê? Porque para o processo de entrar ali na Uber, ele é muito mais custoso do que o processo da 99, que é um processo muito mais simples. Então, o custo para você adquirir algo, ele também é uma forma de você averiguar o valor daquilo que foi adquirido. Então, isso é muito importante, porque essa escassez ela é necessária. Então, por exemplo, se a Patek Philippe, eu não sei, mas eu acho que 99% de chances que não, né? Se ela tivesse, sei lá, uma fábrica na China, isso não seria uma coisa boa para ela. Por quê? Porque a identidade da marca, ela também pressupõe uma dificuldade de construção dos seus objetos, dos seus ativos. Claro, existe uma certa também nacionalização da coisa. Um produto de luxo, ele tem uma certa técnica, ele tem um certo valor que se justifica por onde ele nasceu, de onde ele nasceu. Então, tem esse peso. Então, ele não pode ser algo realmente jogado para a produção em massa. O que justamente acontece nas mãos de grandes empresas, né? Essas grandes empresas de luxo que botaram suas fábricas na China, elas perderam muito valor. Muito valor, assim, não estou falando valor financeiro, né? Até porque elas tiveram uma redução de custo. Mas eu falo de valor cultural, de percepção na mente das pessoas, né? Então, quando o eixo principal da sua comunicação ele é desmentido pela realidade, isso é um problema muito grande. Porque a permanência do negócio vai depender da sua coerência interna e externa. E para a gente ter esse exemplo um pouco mais claro, né, de trazer um pouco mais aqui, a gente vai ter uma outra empresa para nós vermos, né? Nesse caso aqui, vou pegar um água. Nesse caso aqui a gente pode ver a própria Ralph Lauren, que foi uma empresa basicamente inédita na história da humanidade, no sentido de que ela conseguiu basicamente criar uma cultura, tá? Sim, são poucas empresas que fizeram isso. São poucas empresas que elas realmente pegaram um segmento da sociedade e conseguiu criar bens, ou conseguiu criar uma narrativa que fosse realmente uma força cultural ali, né? Então essa própria estética old money, que é a estética que vem ali da Ralph Lauren, ela é uma coisa muito impactante no cenário americano. Por quê? Porque o homem que ele está ali
Então, é foda. Ele está ali aproveitando a vida, né? Ele está ali se vestindo bem, descansando, ele está ali, sei lá, às vezes andando de barco. Ele é uma pessoa onde que o tempo ele se tornou algo muito valioso, né? Ele se tornou algo distintivo de classe. Então, quando você tinha uma classe que trabalhava muito, não tinha descanso, você ter tempo livre, veja, não só tempo livre, mas tempo livre para aproveitar a vida, é algo assim muito interessante, muito importante. E a Ralph Lauren, ela trouxe na sua espinha dorsal justamente essa ideia de aproveitar as coisas, essa ideia de fluir sobre a vida. E dentro desse conjunto de coisas, olha que interessante. A gente vai criar toda uma estética. E aqui, claro, no decorrer dos anos vieram outras empresas, vieram outras marcas que criaram suas próprias versões, desse ativo cultural, mas ela detinha posse de tudo, né, pelo menos por um bom tempo. Só que hoje, isso acabou tendo um preço muito grande para eles, que foi o seguinte: a empresa ela não conseguiu renovar tão claramente este mito diante das mudanças culturais, né? Ou seja, a sociedade ela mudou de valores no decorrer desse tempo. Porque assim, antigamente a Ralph Lauren ela era uma ideia, né, ela criava uma ideia de que você podia criar uma herança familiar que fosse transmissível. Um pouco parecido com a Patek Philippe, sim, mas aqui a gente tinha essa criação de uma estética de classe. Veja, enquanto ali na Ralph Lauren a gente tem um bem que é transmitido para as próximas gerações, aqui não, aqui foi se criada uma estética própria para a classe. Ou seja, ela pegou um conjunto de pessoas que foram representadas aqui. Então você tem, de um lado, as pessoas que compraram a ideia old money, a ideia realmente de se vestir assim, de se portar assim, de aproveitar esse tipo de esportes, né? Eles têm muito essa coisa com o hipismo, dessa classe burguesa quase aristocrática, vamos dizer assim. Então, assim, eles tinham essa coisa de aproveitar a vida, mesmo que você não tivesse um capital, é, cultural para aquilo, né? Você só ganhou dinheiro. Você ganhou dinheiro ali. E quando você ganhou dinheiro, você não tinha uma cultura. Aí eles vão lá e adotam esse tipo de cultura, as pessoas adotam esse tipo de cultura, para justificar essa nova classe, para mostrar assim: olha, eu mudei de classe, aqui nessa classe os valores são assim, assim, assado. Então, o problema todo da Ralph Lauren é que, no decorrer desse tempo, o acesso ao seu produto se tornou tão fácil que até mesmo algumas comunidades, por exemplo, de contracultura, eles começaram a adotar a estética da Ralph Lauren como uma estética contra o sistema. Se eu não me engano, a própria comunidade hip hop ela faz um pouco disso, ela adota um pouco essa ideia para criar um contraste entre o conteúdo, né, ou seja, e a mensagem. E tudo bem, né, mas só que o acesso a esses produtos é todo tão fácil, ou seja, onde pessoas realmente pobres elas podem adotar essa estética world money, que assim, ela parou de ser um distintivo de classe, ela parou de ser um distintivo de pessoas que tinham dinheiro e sabiam aproveitar a vida. E a empresa ela não conseguiu se renovar de maneira suficiente para que esse mito, para que essa mitologia ela continuasse viva. Então o problema aqui dela foi isso. E hoje em dia, claro, é muito mais difícil, essa ideia colar como colava antes, né? A gente já tem outras tendências na sociedade. Então, esse é o ponto que eu gostei. Então, assim, toda mensagem, ela tá se articulando de maneira profunda com a sociedade. Se a sociedade, ela muda demais e a mensagem, ela não consegue se atualizar de maneira suficiente, ela vai perdendo essa adesão durante o tempo. Ela vai perdendo essa capacidade de apreensão, né? Um segundo problema também
que vem dessa questão da Ralph Lauren, é que o passatempo dessa classe hoje já não é tão assim. A gente tem um número muito menor de pessoas que participam deste mundo, o mundo do hipismo, o mundo de barcos à vela, o mundo de equitação. Tem pessoas ali, sim, elas têm uma estética muito clara, mas é muito menos do que se tinha um tempo atrás. A gente hoje, até mesmo com a internacionalização, né, assim, do conteúdo, as distinções culturais entre classes sociais, elas não estão tão assim gigantescas quanto antes. Até mesmo se você reparar bem, as classes sociais hoje, elas vão se distinguir muitas vezes pelo estético, pelo físico. Ou seja, pessoas que têm mais dinheiro, elas têm um físico melhor do que pessoas que têm menos dinheiro. Justamente porque as pessoas que têm mais dinheiro têm mais tempo para investir nesse físico, né? E investir nesse físico, ele também tem uma imagem de disciplina, que não é uma imagem apenas de aproveitar a vida, mas, de novo, vem no fundo essa imagem de performance. E esse é o ponto. Quando você vai criar um negócio, se você não tem uma imagem muito clara do conjunto de valores de uma sociedade, se você não tem uma imagem muito clara das tendências culturais que estão em voga, você vai lutar contra a maré, né? Às vezes é interessante lutar contra a maré, às vezes não é. Esse tipo de conteúdo mesmo, uma coisa contra a maré, você não vai ver pessoas falando dessa maneira, né? Pelo menos não com muita frequência. Ou seja, é um conteúdo pouco visto, pouco valorizado, mas neste caso, aqui é interessante ir contra a maré. Então é o ponto das pessoas verem ali, analisarem o que que elas querem no fim das contas. E sempre entender o conjunto de valores estrutural de uma sociedade. Um exemplo aqui no Brasil é aquela campanha que a gente teve do Brasa, né? Onde eles pegaram um tipo de, vamos dizer assim, um tipo de expressão que, cara, ninguém usa. Absolutamente ninguém usa esse tipo de expressão. E eles pegaram e falaram, não, olha, esse aqui é o brasileiro, isso aqui é como que o brasileiro é. E deu errado. Por quê? Porque é algo que não corresponde aos valores internos do povo. Não corresponde aos valores internos do Brasil. Então, assim, o negócio não pegou, né? O problema foi esse. Então, assim, esse é o ponto. A gente tem que ter bastante coerência nas coisas. A gente tem bastante coerência, né? Como eu falei, o próprio exemplo que eu citei anteriormente é o próprio Harley Davidson, onde você tem essa imagem de um certo cara que está ali, né, buscando liberdade na estrada, onde você tem esse conjunto de pessoas que têm uma estética muito similar, né? Tem esse conjunto de valores muito similares, onde hoje muitas vezes ela perdeu essa atratividade. Muito em parte porque a própria Harley Davidson, ela foi vista como Rolex das motos. O que tinha assim, pô, é um produto que e muitas vezes que já representava uma comunidade passou a ser visto como produto de luxo. E esse é o ponto. Quando alimentadores, né, ou seja, as pessoas que compram, eles começam a distinguir muito dos valores da marca, e eles começam a usar esses valores da marca de maneira ostensória, esse é um jeito de ferir a marca. Então, assim, por exemplo, existem alguns clientes que é melhor a gente não ter. Então, assim, existem alguns clientes que é isso, a presença deles é um jeito de denegrir essa marca. A gente vê, por exemplo, muito isso no digital, quando alguém faz um tipo de campanha de lançamento, e a gente vê, por exemplo, iniciantes muito fora mesmo da curva. Gente assim que, sei lá, você vê um monte de diarista, né? Nada contra diarista, pelo amor de Deus, mas você vê assim, por exemplo, um monte de diarista querendo aprender a ganhar dinheiro. Tá, isso é legal para as vendas para essa diarista? Sim, é bom que elas têm uma oportunidade a mais, são muito bons, mas para as pessoas que já conhecem a área, isso é um tipo de banalização. Isso é um tipo de coisa assim, veja, essa pessoa está atraindo até esse tipo de pessoa que para comprar e ela vai se tornar, sei lá, um aluno como eu. Ela vai se tornar uma pessoa como eu aqui dentro desse negócio. Então é uma coisa assim que não é tão interessante quando a gente fala de uma empresa que quer se manter a longo prazo, porque isso vai demonstrar no decorrer do tempo
Além de outras coisas, né? Por exemplo, campanhas de desconto excessiva, promoções de combos, no decorrer do tempo, juntando tudo isso aí, juntando com a presença de pessoas iniciantes demais, eles vão causar a percepção de uma certa falta de confiança, né? A percepção de que, sei lá, essa pessoa está preocupada com o processo de venda. Isso é uma coisa paradoxal, porque nós somos uma sociedade que nunca confiamos tanto quanto antes, né? Todo mundo tem um cartão de crédito colocado em uma wallet, todo mundo pega Uber com estranhos, pede comida de estranhos no iFood. Ou seja, é uma sociedade onde a confiança ela está muito mais presente do que nunca. Mesmo assim, é uma das sociedades mais desconfiadas de todas. Né? As pessoas não confiam no próprio governo, elas não confiam nos amigos, elas não confiam mais em ninguém. Então, essa relação paradoxal, ela tem um peso muito grande, ainda mais quando você fala de negócios. Ainda mais quando você fala de uma coerência da mensagem. E eu tô falando isso porque eu vejo que é uma das coisas que muitas vezes as pessoas do mercado digital elas não perceberam. Que quando você vai fazer essas campanhas demais, quando você quer atrair todo mundo, você quer fazer para todo mundo, esse núcleo essencial que dava esse apoio técnico e mesmo moral e emocional para a marca, ele começa a se perder, ele começa a erodir, né? Onde que as pessoas, no fundo, elas vão sentir que tem algo de errado e falar, pô, fulano mudou, ciclano mudou. Eu segui ele um tempo, agora eu não sigo mais. E é isso é uma das coisas que vai, assim, claro, né? Quando a gente fala no sentido de uma empresa, ela vai corroer o seu LTV. Porque as pessoas que estão ali mais tempo, as pessoas que vão realmente, dizer assim, criar uma justificativa para que os membros continuem dentro daquele conjunto, eles vão embora. Porque quando você tem, por exemplo, dentro de uma empresa, você tem um certo lapso temporal entre os primeiros e os últimos clientes, ou seja, os clientes do começo do negócio, os clientes do fim do negócio. Quando o cliente do começo ele olha para o cliente antigo, ele percebe o seguinte: se eu tiver 1 a 2 anos aqui, eu vou estar assim. Então, é interessante ou não é interessante seguir esse caminho? Esse caminho está parecendo que está me conduzindo a uma certa elevação ou está me estagnando do mesmo jeito? Porque antes da compra, no mundo da promessa, no mundo da retórica, você tem muitas coisas, várias coisas. Só que quando você entra no negócio, você vê a sua experiência individual e você vê a experiência dos outros e você cria um contraste da coisa, você percebe que aquilo que realmente funciona ou não funciona, ou como aquilo funciona. Então, muito vai depender dessas pessoas que dão um apoio mais profundo a essa comunidade. Então, o ponto desse, eu aproveitei e trouxe também um pouco da ideia da própria Nike, né? Quando ela tem essa ideia, just do it, né? Só faça isso. Ela está falando sobre um pano de fundo da sociedade onde você tem muita resistência para fazer as coisas. E a resistência aqui pode ser uma resistência técnica mesmo, se você não souber, você tem dificuldade, pode ser até mesmo uma resistência moral, de você olhar para dentro de si e falar assim: caramba, eu não consigo fazer essas coisas, eu não consigo realizar essas atividades. Então, assim, para mim, me falta força. Então, a ideia da Nike é justamente essa. Então, just do it, né? Ou seja, só faça, não pensa, não fica colocando coisa na tua cabeça, não fica colocando isso, 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 isso. Ah, não importa. Somente faça, né? Então, a coerência da mensagem, ela é muito importante. Porque a ideia aqui é uma ideia de uma performance. Não como, é, não como a Red Bull, né, de quebrar o limite humano, também um pouco como quebrar o limite humano, mas não necessariamente essa é a finalidade. A finalidade aqui é que o seu esforço, ele é recompensado. Ou seja, quanto mais você esforça, quanto mais
você luta por algo, você um dia vai ter sua recompensa. E essa é uma mensagem muito forte de esperança para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, elas olham para o mundo e sentem, caramba, é muito difícil as coisas, é muito difícil conquistar as coisas. Então, ter essa mensagem de força, de fazer e ir atrás, é uma coisa interessante. Só que, como eu falei, ela é uma tensão constitutiva. Ela mostra o benefício da força, do movimento, de realmente quebrar os limites pessoais. Só que, por outro lado, ela esconde que, assim, existe um sistema, né, no mundo, na sociedade, onde pessoas conseguem um resultado muito melhor do que você com o mínimo de esforço. Onde o seu esforço ele é diretamente proporcional ao seu sucesso. Ou seja, em diversas atividades, você pode ter esforço zero, um esforço quase, vamos dizer assim, negativo, e ainda ter muito resultado. Então, o ponto da mensagem, assim, existe uma verdade. O seu esforço ele pode te conduzir a fazer coisas loucas, né? Como tem a mensagem, somente um sonho louco, um sonho louco somente quando você fazê-lo, né? Mais ou menos assim. Então, assim, existe uma ideia assim, onde você tem um sonho e você o realiza. Contudo, todo mundo sabe que existe algo no mundo que vai te impedir, é isso. Então, quanto menos confiança as pessoas tiverem no papel do esforço, as pessoas tiverem no papel de quebrar as barreiras, pior vai ser para essa marca, pior vai ser para essa comunicação. Claro, é que a gente está entrando no mérito que muitas vezes as pessoas usam a Nike como símbolo de status, o que não é, vamos dizer assim, o núcleo da mensagem da empresa, ou seja, não é o núcleo daquilo que eles esperam. E esse é o ponto, tá? Mas assim, o ponto todo é isso. Então, a marca, a empresa, ela está lutando contra uma mensagem que está na sociedade. E a mensagem que está na sociedade é que, hoje em dia, uma pessoa com mínimo de esforço pode ter um resultado muito maior se ela tiver, vamos dizer assim, contato com pessoas corretas, né? Se a sorte estiver ao lado dela, porque muitas vezes a pessoa não precisa ter talento nenhum, ela só precisa ter sorte. Literalmente, a pessoa ter sorte e ter simpatia das pessoas, que elas conseguem ter sucesso. Então isso quebra um pouco a imagem de meritocracia que existe no esporte, porque a ideia aqui da Nike é que assim, o mundo, ele é um mundo meritocrata, ou seja, você faz aquilo e você recebe. Só que a gente sabe que essa ideia de meritocracia ela não existe, ela não tem substância, tá? Ela não tem substância assim como um todo. Ela existe parcialmente, sim, né? Porque por mais que exista, vamos dizer assim, esses meios de conseguir o sucesso com o mínimo de esforço, boa parte dos sucessos memoráveis da humanidade foi um sucesso com muito esforço, né? Sei lá, o Dante não escreveu a Divina Comédia, o Shakespeare não escreveu suas obras trabalhando no mínimo, não, foi o máximo. Foi fazendo o que ninguém queria fazer. Então, claro, existe um pódio para o esforço, mas o esforço em si ele não é suficiente. O esforço em si ele não move todas as coisas. Então, esse é o ponto. Então, toda empresa, todo negócio, ele está lutando dentro de um panorama cultural e cabe a você entender um pouco esse panorama, entender um pouco como você vai se posicionar, que mensagem você vai colocar, que valores você vai deixar em voga, tá? Então, isso aqui cabe ao ser humano individual. Mas então é isso, gente. Essa conversa ficou até maior do que a outra. Eu espero que os sons que ficaram aqui no fundo não tenham ido muito para gravação, né? Se forem, eu já peço desculpa. E na nossa próxima conversa, para a gente fechar este ponto, nós vamos falar um pouco sobre o que esperar para o futuro, sobre um pouco dessa mensagem cultural diante do futuro, tá bom? E claro, depois de fechando essas três conversas, a gente vai partindo para outros temas e mantendo esse projeto bem engajado e vivo, tá bom? Então é isso, gente. Até mais e fiquem com Deus.